bem com vocês? Espero que sim. E vamos continuar nosso vídeo hoje sobre calorimetria, E nós vamos ver o segundo tipo de calor, tá? Que é nada mais, nada menos que o nosso calor latente. Olha só, calor latente. Tá? Professor, o que é esse calor latente? Bom, no vídeo passado nós vimos que o calor sensível é o calor que está associado à mudança de temperatura. Então, toda vez que um corpo mudar de temperatura, fazer alguma alteração na sua temperatura, nós estamos associando ao calor sensível, Já o nosso calor latente, ele está associado a uma coisa muito importante que acontece, que é a mudança de estado, olha só, de estado físico, Estado físico. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a nossa matéria, ela pode ter alterações no seu estado físico. Vamos lembrar? Vamos lembrar que os nossos estados físicos, nós sabemos que existe o sólido. Olha só, existe o sólido, existe o líquido, não é isso? E existe o gasoso, olha só, E de cada estado desse, ocorre uma transformação. Então, por exemplo, olha só, do sólido para o líquido, nós temos um processo chamado de fusão, A fusão é a transformação do sólido para o líquido, Do líquido para o gasoso, nós temos o quê? Ebulição, A química, ela gosta de trazer vários nomes diferentes, Ela traz de vaporização, evaporização, calefação, ebulição, Mas na física, geralmente, você vai encontrar um nome bonitinho aí chamado de ebulição, tá? Se a gente volta do gasoso para o líquido, nós temos o processo, chamado aí de condensação. Olha só, condensação, Ou também podemos chamar de liquefação, Liquefação. E do líquido aí para o sólido, nós temos a solidificação, tá? Então, esses são os processos de transformação de cada um. Claro que nós temos mais. Nós temos, por exemplo, do sólido aí, para o gasoso, que é chamado de sublimação. Sublimação. E do gasoso aí para o sólido, ressublimação. Ressublimação. Em alguns livros, em alguns textos, eles também chamam de sublimação, tá? Mas o mais importante para a gente é tentar entender que cada processo desse, cada mudança de estado físico desse, está associada a um calor chamado de calor latente, tá? Toda vez que um corpo ele muda o seu estado físico, nós vamos estar associando ao nosso calor latente. E tem uma observação bastante importante da gente lembrar, tá? Quando estamos associando a mudança de estado físico, que é, olha só, na mudança de estado físico, a temperatura não se altera. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que se um bloco de gelo, ele começa a derreter a 0 graus Celsius, todo o seu derretimento, todo o seu processo de fusão, ele vai ter a mesma temperatura. Por isso que nós temos tipos de calor diferentes. Um está ligado à mudança de temperatura, o outro está ligado à mudança de estado físico. Por quê? Porque na mudança do estado,
nós não temos alteração na temperatura. Então, o corpo, até ele conseguir completamente, né, ser transformado em outro estado, ele vai manter aquela mesma temperatura, tá? Que ele iniciou o processo aí de mudança de estado físico, tá? Então, é muito importante a gente lembrar dessa observação aqui, certo? Então, professor, precisamos calcular o calor latente. Como é que nós fazemos isso? Olha só. O calor latente, que também é representado pela letra Q, porque lembre, o Q ele só determina a quantidade de calor, tá? A quantidade de calor latente vai ser igual a massa, né? Porque o corpo ele vai ter massa, né? Vezes L, onde L é o nosso próprio calor latente, tá? Olha só. Então, a formulazinha para a gente determinar o calor latente, ele é dado, ó, conhecido aí por muitos, né, como quimolesa, né? Fórmula aí chamado de quimolesa ou quemole, né? Quimolesa, fórmula bem simplesinha, dá pra gente lembrar legal, dá pra gente aí associar a várias coisas importantes na nossa matéria. Então, L, ó, L é o nosso calor, olha só, calor latente, certo? Cada estado desse aqui, cada transformação dessa aqui, vai ter um calor latente diferente, tá? M, professor, M é a nossa massa, né? E Q, né? Que é a quantidade, ó, quantidade de calor, certo? Lembrando novamente, tá? Ó, qual é a unidade de quantidade de calor? Calorias, tá? Ó, a fórmula, né? Ela vai ser definida em calorias. A massa, professor, a massa em gramas. E o calor latente é calorias por gramas, tá? A nossa unidade. Então, o calor latente ele está associado à mudança de estado físico. Cada mudança dessa vai ter um calor latente diferente, certo? Geralmente, gente, o calor latente, para que o corpo ele consiga alterar o seu estado, né, físico, ele precisa receber um calor muito grande, né? Geralmente a quantidade de calor latente ela só supera o calor sensível, porque geralmente o corpo, para ele conseguir mudar de estado, ou ele vai receber muito calor ou ele vai ter que ceder muito calor, tá? Então é muito importante frisar essa questão aí do calor sensível e do calor latente. Beleza, gente? Ó, um beijo para todo mundo, né? Lembre de compartilhar esse vídeo, de apertar aqui no gostei, é muito importante para fortalecer aqui o meu canal e que esse conhecimento ele se espalhe aí por todo o Brasil, tá? Um beijo para todo mundo, né? E até o próximo vídeo, né? Valeu!